Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Semana em 180 Assuntos, o espaço de comunicação da Centromarca. Como há muito vimos existindo, a evolução demográfica é, provavelmente, o maior desafio que, enquanto sociedade, atualmente enfrentamos. Um desafio que tem implícito um conjunto alargado de obstáculos para a sustentabilidade social e para o funcionamento da economia, mas também um leque amplo de oportunidades para produtos e serviços, para as marcas e para o mercado. O Eurostat divulgou na última semana o Europop 2023, as suas mais recentes projeções populacionais que perspectivam o desenvolvimento populacional até 2100 para os 30 países europeus, sejam os 27 da União Europeia e 3 da EFTA, a Islândia, a Noruega e a Suíça, usando como ponto de partida os dados referentes de 2022. As projeções populacionais do Eurostat apontam para um crescimento ligeiro nos primeiros 5 anos, seguido por um declínio constante até ao final do século. Ou seja, a população da União Europeia deverá aumentar dos quase 447 milhões em 2022, espera-se que atinja um máximo de 453 milhões em 2026 e depois diminua gradualmente para 448 milhões em 2050 e para 419 milhões em 2100, com uma diminuição global superior a 27 milhões de pessoas entre 2022 e o final do século. Para 12 Estados-membros da União Europeia, onde não se inclui Portugal, a dimensão da população projetada será superior em 2100 face ao ano passado, com a migração líquida a ser o principal contribuinte para o crescimento da população. O cenário de base do Eurostat projeta que o atual padrão de envelhecimento da população na União Europeia provavelmente continuará até 2100, com o aumento do tamanho e da proporção de idosos na população total. A idade média da população na União, que divide a metade mais jovem da metade mais velha, deverá aumentar de 44,4 anos em 2022 para 50,2 em 2100. O aumento é projetado quer para homens, quer para mulheres, com a diferença da idade média a aumentar dos atuais 3,1 anos para 4 anos por volta de 2050 e regredindo para 2,5 anos em 2100, ou seja, 49 anos de idade média para os homens, 51,5 para as mulheres. A nível de faixas etárias, prevê-se que a proporção de crianças, 0 aos 14 anos, na população total da União Europeia diminua em termos relativos e em termos absolutos, de uma porcentagem de 15%, quase 70 milhões, em 2022, para 13,2%, apenas 55 milhões em 2100. Em sentido inverso, prevê-se que a proporção de idosos, com 65 anos ou mais, aumente de 21%, de 94 milhões em 2022, para 32,5%, 136 milhões em 2100. Com a população total da União Europeia a diminuir até mais de 9 pontos percentuais até 2100, este é o único grupo etário demográfico, dos idosos, que deverá crescer, tanto em termos relativos como em termos absolutos, confirmando o envelhecimento da população. Em 2100 deverão mesmo existir, de acordo com esta projeção, quase 65 milhões de pessoas na União Europeia com idade igual ou superior a 80 anos. Para 2100 estima-se ainda que o número de mulheres centenárias seja quase 3 vezes maior do que o número de homens centenários e que existirão apenas 5 pessoas em idade produtiva por cada 3 idosos. Em 2100, a Alemanha continuará a ser o Estado membro mais populoso da União Europeia, seguido da França, da Itália, da Espanha e da Polónia, mantendo o ranking de 2022. Retirando o caso de pequenos países como Luxemburgo, Malta e Chipre, antevêem-se crescimentos relevantes da população na Suécia e Irlanda e extra-UE na Suíça e na Noruega, em todos os casos basicamente alimentados à imigração. As maiores quebras deverão registrar-se no Bloco de Leste e no Sul da Europa, Eslováquia, Roménia, Bulgária, Polónia, Croácia, Lituânia e Letónia por um lado, Portugal, Itália e Grécia do outro. Em 2100, a Suécia deverá ter a população mais jovem, com a idade média de 48,2 anos, seguida de perto pela República Checa e a Eslováquia. E nessa altura, a idade média provavelmente aumentará acima de 52 anos em 6 países: Malta, Itália, Lituânia, Espanha, Finlândia e Croácia, sendo que Portugal se posiciona logo a seguir. Como já referi, prevê-se que a porcentagem de crianças dos 0 a 14 anos do total da população europeia diminua a um ritmo lento de 15% para 13,3% no final do século. Para Portugal, essa projeção de crescimento é inferior, situando-se abaixo de 1%. Já o rácio de dependência dos jovens na União Europeia, que compara o número de crianças com o número de pessoas em idade de população ativa, dos 15 aos 64, deverá ter no nosso país o maior aumento da União Europeia, quase 4%. A parcela de idosos na população total aumentará pelo menos mais 10 pontos percentuais em todos os Estados-membros da União Europeia, exceto Portugal, Alemanha, República Checa e Grécia. Já o rácio de dependência dos idosos, compara o número de maiores de 65 anos com o número de pessoas na idade ativa, deverá já em 2050 exceder os 60% em 3 Estados da União Europeia, um dos quais Portugal.
Antecipa-se também para o nosso país e no horizonte 2100 uma variação natural, definida como a diferença entre o número de nados vivos e de óbitos, cumulativa muito negativa, com mais 4 milhões de mortes de nascimentos. Esta variação natural é apenas parcialmente compensada pelo saldo migratório, que em Portugal, em termos cumulativos, deverá rondar os 2,7 milhões de pessoas. Desta forma, as projeções do Eurostat da União Europeia apontam para uma combinação daqueles dois efeitos e uma redução da população portuguesa no horizonte 2100 de quase 1,4 milhões de pessoas, o que significará um mergulho dos atuais 10,4 milhões para não mais de 9 milhões de habitantes no final do século. Estas previsões, que face a outras já realizadas nem surgem como demasiado pessimista, mostram bem o enorme desafio que temos de enfrentar e ao qual, parece-me, não está a ser dada a devida atenção. Boa semana e bom trabalho.